É, então, agora, pessoal, a gente está falando aí de deflexões, vimos as medidas de deflexões por Viga-Benkman e também por FWD. Agora, sempre tem que ter em mente que medir apenas D0 pode levar a gente a um pensamento errôneo da estrutura do pavimento, né? O mais importante é a gente ter em mente sempre a forma da bacia, além do D0, tá? Então, por exemplo, pegando aqui uma esponja dessas de lavar louça, né? Todo mundo conhece bastante. Se vocês perceberem, quando eu coloco uma carga em cima da esponja, ela praticamente assume a forma dessa carga, né? Então, ficou bem pontual. Quando eu coloco a mesma carga na outra face, na face verde da esponja, percebam que a área dessa bacia, ela é muito maior do que a primeira. Por conta do quê? Por conta justamente da rigidez dessas camadas ser bastante diferente. A parte verde, ela é muito mais rígida do que a parte amarela. Então, de repente aqui, né, pela carga que eu coloquei, a deflexão máxima nas duas situações é a mesma, embaixo da carga. Porém, a forma da bacia é muito diferente, né? Então, se você pensasse apenas na deflexão máxima, você poderia acreditar que a capacidade estrutural, né, das duas situações é a mesma. Mas quando você analisa aí a questão da forma da bacia, fica bem evidente que é muito diferente a condição estrutural da face amarela para a face verde dessa esponja, tá? Então, é justamente isso, ó. Na pavimentação, quando você tem aqui, opa, não, pretinha, a mesma deflexão máxima para o pavimento vermelho e para o pavimento azul, né? Você até pode suspeitar que a deflexão é a mesma, então a capacidade estrutural das duas estruturas também é a mesma. Mas notem que tem formas de bacias diferentes. Então, se eu tenho forma de bacia diferente, eu tenho uma condição estrutural diferente, tá? E para fazer essa análise, existem vários parâmetros de bacia. Lembrando que o DENIT, ele nos apresenta aqui o raio de curvatura e a deflexão máxima, que a gente já discutiu em outro momento. Mas existem outros parâmetros de bacia, como, por exemplo, o índice de curvatura de superfície, o SCI, que nada mais é do que a diferença entre o D0 e o D30, ou seja, a deflexão máxima embaixo do carregamento e a deflexão a 30 centímetros desse carregamento. E o SCI, né, esse índice de curvatura de superfície, ele está muito relacionado à condição do revestimento asfáltico. O índice de dano à base, por sua vez, o BDI, ele está relacionado à condição da base, e é uma diferença entre a deflexão D30 e D60. O índice de curvatura de base está relacionado à condição de subleito, o BCI, e ao D60 menos D90. O fator de curvatura é um outro parâmetro de bacia, o C, o FC, relacionado à propensão, à probabilidade de fissuração do revestimento asfáltico, tá? E ao D0 menos D30. E além desses, nós temos também o parâmetro área da bacia. Então, como visto em outro momento, o DENIT, ele tem aqui o raio de curvatura, né, que é o D0 e o D25, e aqui o 6.250 resultante da distância x, né, que é 25 centímetros. O parâmetro área, ele é calculado em função também das deflexões, D0, D30, D60 e D90. Então, a área da bacia é interessante pelo seguinte: quando eu tenho aqui uma área maior, eu tenho uma condição indicando uma rigidez maior dessa estrutura. Então, quando o pavimento é de concreto, por exemplo, de comportamento rígido, a área é grande, 60, 90.
À medida que a condição de rigidez vai diminuindo, a área também diminui, tá? Então, por exemplo, condição estrutural em função da forma da bacia. Quando a área é baixa, tem uma estrutura fraca. Quando a área é grande da bacia, a estrutura é forte, tá? Então, aqui, a relação dos parâmetros de bacia, né? O SCI, como eu falei, D0 menos D30. Então, você pega aqui a deflexão máxima menos a deflexão a 30 centímetros. O BDI é o D30, é o D30 aqui, menos a deflexão a 60. O BCI é o D60, menos a deflexão a 90. E o fator de curvatura, né? Ele é o D0, a máxima, menos o D20, tá? Ligado à propensão ao trincamento dessa camada. E com isso, com esses parâmetros, nós temos condição de avaliar a durabilidade desse pavimento, a vida útil, a vida remanescente desse pavimento, tá? Então, esse gráfico aqui do trabalho da Lopes com o professor Suzuki mostra para a gente como que funciona essa questão da durabilidade em função dos valores de parâmetro de bacia. Então, eu tenho aqui na vertical as deflexões em 10 na menos 2 milímetros e os parâmetros de bacia, em função de quem? Do número N. Tá? Então, um exemplo. Se eu pegar aqui uma estrutura de um pavimento, tá? Flexível, com essa condição de carregamento, para esses valores de parâmetro de bacia, se eu imaginar que esse pavimento ele tem aí uma expectativa, né, futura, vou botar para, sei lá, 10 anos, um N de 1,2, 2,0 vezes 10 na sexta, será que esse pavimento vai durar 2,10 na sexta? Né? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, SCI. Esse pavimento apresentou um SCI de 30,4, 10 a menos 2. Então, eu vou entrar naquele gráfico, o SCI é essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui. Então, esse é o critério de ruptura, digamos assim, para o SCI. O nosso SCI deu 30,4, então eu procuro 30,4 por aqui. Então, a escala log, né? 1, 10, 20, 30, está aqui assim. Eu entro na horizontal, bato na linha de ruptura e verifico quanto esse pavimento dura. Tá? Então, ele vai durar aqui em torno de 1,10 na sexta, na sua camada asfáltica. Bom, e os demais parâmetros? O nosso BDI deu 11, arredondar 10,6 para 11. O BDI é a nossa curva azul. Então, essa curva azul aqui. Eu estou falando curva por conta da escala, né? A escala está log aqui. Então, eu vou encontrar aqui na vertical onde está o nosso BDI. Opa, é o BCI, né? Deixa eu confirmar ali. Não, é BDI. Tá. Então, eu realmente quero BDI. Nosso BDI deu 11. Eu entro na horizontal, bato na sua curva de ruptura, e esse pavimento, quanto à sua base, ele vai durar aí, tem uma expectativa de durar 6,710 na sexta. Vamos pegar agora o BCI. O BCI deu 5,6, vou arredondar para 6.
o BCI é a linha verde, essa linha aqui. Eu vou procurar o valor 6 vezes 10 na menos 2 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui assim. Entro na horizontal, bato na linha de ruptura. Esse pavimento deve durar em torno de 1,5, 10 na sétima. Então, percebam, quem é que está limitando, né, desses parâmetros de bacia, dessa estrutura, a vida útil desse pavimento? Aquele, né, que tem uma menor vida útil. Aquela camada que tem uma menor vida útil. Entre o revestimento, que deu uma vida útil de 1/10 na sexta. Então, vou botar aqui, revestimento. 1/10 na sexta. A base deu uma vida útil aí de 6,7. 6,7. 10 na sexta também. 10 na sexta. E o meu subleito. E o subleito. 1,5, 10 na sétima. 1,5, 10 na sétima. Né? Bom, agora imagine que eu tenho uma perspectiva para os próximos 10 anos de que meu tráfego acumulado seja 2/10 na sexta. Esse pavimento durará 2/10 na sexta? Não, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, pessoal, que o meu concreto asfáltico, o meu revestimento dura no máximo quanto? 1/10 na sexta. Tá? Ou seja, por mais que eu tenha ainda uma vida útil de base e subleito, a nossa condição de superfície, de revestimento asfáltico, ela está problemática para esse período de projeto, tá? Para esse período futuro aí de 10 anos. Então, se eu quiser que dure 10 anos, eu teria que investigar um reforço estrutural, uma alternativa de reabilitação estrutural que reduzisse aí meu valor de SCI, né? Para quê? Para eu ter uma durabilidade maior e alcançar esses 10 anos aí de 2/10 na sexta. Certo? Bom, aqui tem outros exemplos. Como os gráficos eles estão ruins de imagem, né? Essa análise que eu fiz, ela pode ser feita pelas equações. Tudo que está nesses gráficos, essas linhas de ruptura, são modelos. E os modelos são apresentados aqui para vocês. Então, se você entra com o valor de BCI, de SCI, tá? Você vai encontrar qual é o N esperado, tá? De durabilidade para esse SCI. Tá bom? Então, qualquer alternativa que você venha propor, propus um revestimento. Será que essa condição de reforço para o revestimento ali vai ser suficiente para aguentar 10 anos? Então, eu faço aí uma análise mecanicista, entro com o novo valor de SCI esperado, né? E calculo um novo N e comparo com esse projeto para 10 anos. Tá certo? Bom, para a gente encerrar aqui, eu tenho aqui as faixas de valores recomendados em função, tá, do tráfego. Então, se eu tiver um tráfego aí, vou botar o nosso aqui está aqui assim, né? Nosso exemplo. De 1/10 na sétima, né? Um N menor que 1/10 na sétima e maior que 1/10 na sexta, eu tenho que ter um SCI entre 15 e 30. Então, nós temos um pouco maior que isso, né? Então, 30,4. Um BDI entre 10 e 15. Né? O nosso ali deu 10. E um BCI entre 6 e 10. O nosso deu mais ou menos isso, né? Deu de 6 mesmo. Pessoal, então é isso, tá? Então, é importante eu conhecer esses parâmetros de bacia para poder identificar o que está acontecendo, né? Qual é a camada que está limitando essa vida útil. Será que é uma camada mais profunda ou mais superficial? Isso nos ajuda, inclusive, a tomar a decisão do que fazer para essa recuperação estrutural, caso ela se faça necessária. Tá certo? Pessoal, então é isso. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.